E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Bem-vindos ao canal Libertário 013. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Adiantando o assunto do vídeo de hoje, leitura comentada do livro Teoria do Socialismo e do Capitalismo, capítulo 10, parte 3. Então, como se trata de uma leitura comentada, eu já estou bem avançado no livro, faltam apenas 17 páginas para terminar ele. Então, vou deixar na descrição alguns links por padrão, que são os links recomendáveis. O primeiro deles, evidentemente, é a playlist do canal aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal por algum motivo, volta lá pro começo, assiste a playlist toda. Eu sei, ela é longa, já deve estar mais ou menos na casa de 40 vídeos, mas enfim, é uma leitura comentada, precisa fragmentar em vários pedaços. Lá também na descrição você vai encontrar todos os links para apoio financeiro do canal, que você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin por doação de moeda estatal, ou seja, via Pix. Você também vai encontrar os links para ajudar o canal nas outras redes sociais, você pode seguir lá também, isso ajuda a engajar o canal. Também tem o link da parceira do canal, a loja nível 1, no qual você pode comprar canecas libertárias com temática libertária, inclusive do próprio Hope, se você quiser. Tem do Rothbard, tem do Conkin. Procurem lá, cliquem no link lá que vai ser direcionado para o post. Então vocês vejam lá o que vocês quiserem comprar. E cada compra lá ajuda também o canal aqui, é bastante importante. Outra coisa também importante os links do download do livro. Você pode comprar o livro através da Amazon, você pode baixar o livro gratuitamente através do site do Instituto Rothbard. E também por padrão eu estou deixando como sugestão pelo capítulo 10 a leitura do livro da produção de segurança, do Gustavo de Molinari. O Hope cita bastante o Gustavo de Molinari nesse livro, então nesse capítulo em específico, né? Então eu estou deixando ele por padrão. Você pode comprar na Amazon o TSC, né? O Teoria do Socialismo e do Capitalismo, o livro aqui em questão. Ou também você pode comprar, baixar gratuitamente, né, no caso. Enfim, desculpa aí pelo barulho de fundo, eu pausei a gravação aqui e retomei, mas enfim. Deu pra minimizar um pouco. O carro da pamonha decidiu passar na hora da gravação. Enfim, falando nisso, o capítulo 10 ele é o capítulo Produção Capitalista e o Problema dos Bens Públicos. E ruas são um bem público, então meio que tipo. É um exemplo de um problema que poderia ser resolvido numa ordem libertária. É até engraçado isso ter acontecido. Mas enfim, vamos seguir aqui. Eu parei aqui na página 188, para quem estiver acompanhando de fato a leitura junto aí, na metade dela, então vamos dar continuidade aí. Por um lado, para chegar à conclusão de que o Estado tem que prover os bens públicos que de outra maneira não seriam providos, é preciso inserir uma norma clandestinamente dentro da cadeia de raciocínio. Caso contrário, a partir da afirmação de que, devido a algumas de suas características especiais, determinados bens não seriam produzidos, nunca se poderia chegar à conclusão de que esses bens deveriam ser produzidos. Mas com a exigência de uma norma para justificar a sua conclusão, os teóricos dos bens públicos abandonaram claramente os limites da economia como uma ciência positiva isenta de juízo de valor, que é a Werfrei, né, uma expressão em alemão. Werfrei, né, na verdade. Pelo contrário, eles transgrediram a moral e a ética e, portanto, teria de se esperar que apresentasse uma teoria da ética como uma disciplina cognitiva para que pudessem fazer o que fazem de forma legítima e para que dela extraíssem, de fato, conclusões justificadas. Mas dificilmente se pode enfatizar o suficiente que em nenhum lugar da literatura teórica dos bens públicos é possível encontrar qualquer coisa que se assemelhe vagamente a uma teoria cognitiva da ética. Nota 194. Nos últimos anos, os economistas, em particular os da Escola de Chicago, têm se preocupado cada vez mais com a análise dos direitos de propriedade. E aqui ele cita o DENSETS, The Exchange and Enforcement of Property Rights, ou seja, a troca e a enforcement, tipo a força dos direitos de propriedade, seria isso. Enforcement é um termo meio americano, meio difícil de traduzir. Journal of Law and Economics, 1964. E lembrando, recentemente pro Hope é tipo década de 80 que esse livro foi escrito. Se não me engano, acho que esse livro é de 89. E Toward the Theory of Property Rights, ou seja, entre uma teoria de direito de propriedade. American Economic Review, 1967. Eric Coase, The Problem of Social Costs, enfim, algumas outras coisas aqui. E aí o Hope termina dizendo, porém essas análises nada tem a ver com a ética, que ele coloca, mas tem bastante referência aqui. Enfim, vamos seguir aqui. Assim, deve-se demonstrar desde o começo que os teóricos dos bens públicos estão fazendo mau uso de qualquer que seja o prestígio que eles tenham como economistas positivos ao se pronunciarem a respeito do assunto sobre os quais, como indicam seus trabalhos escritos, eles não têm autoridade alguma. Mas talvez, será que eles tropeçaram por acidente em algo correto sem alicerçá-lo numa teoria moral elaborada? Torna-se evidente que nada poderia estar mais longe da verdade, tão logo se formula explicitamente a norma de que seria necessário se chegar a...
formule explicitamente a norma que seria necessário para se chegar à conclusão mencionada anteriormente sobre o Estado ter que ajudar no fornecimento dos bens públicos. A regra exigida para se chegar a essa conclusão é a seguinte: toda vez que for possível, de alguma forma, provar que a produção de um determinado bem ou serviço tem como resultado um efeito positivo sobre alguém, mas que de modo algum seria produzido, ou que não seria produzido em quantidade e qualidade específicas, a menos que outros participassem de seu financiamento, então o uso da violência agressiva é autorizado contra essas pessoas, tanto direta quanto indiretamente, com o auxílio do Estado, e essas pessoas podem ser obrigadas a entrar na divisão do pagamento dos encargos financeiros necessários. Não é preciso dizer muito para mostrar o caos resultante da, da implementação dessa regra, o que equivale a dizer que todo mundo pode agredir todo mundo sempre que sentir vontade. Além disso, já deveria estar suficientemente claro que a discussão do problema da justificação das afirmações normativas, capítulo 7, que é o capítulo que o Hoppe fala sobre a ética dele, que essa regra jamais poderia ser justificada como uma regra justa. Para argumentar dessa forma e buscar um acordo para esse argumento, é preciso pressupor que, ao contrário do que diz a regra, a integridade de todos como unidade de tomada de decisão fisicamente independente está assegurada. Mas a teoria dos bens públicos falha não só por causa do raciocínio moral equivocado contido nela. Até mesmo o raciocínio econômico utilitarista contido no argumento acima é descaradamente equivocado. Como afirma a teoria dos bens públicos, é bem melhor ter os bens públicos do que não tê-los, embora não se deva esquecer que não existe nenhuma razão a priori para que isso seja inevitavelmente assim, o que acabaria agora mesmo com o raciocínio do teórico dos bens públicos, pois é claramente possível e realmente reconhecido como um fato que os anarquistas que abominam enormemente a ação do Estado prefeririam não ter os bens públicos a tê-los fornecidos pelo Estado. Nota 195. Sobre esse argumento, vê Murray Rothbard, o mito da taxação neutra, em Cato Journal, 1981, página 533. A propósito, a existência de um único anarquista também invalida todas as referências ao ótimo de Pareto como critério economicamente legítimo da ação estatal. Ou seja, Pareto refutado, eu ANCAP existo. Hope bravo. Muito engraçado. Mas vamos lá. Em todo caso, mesmo que o argumento tenha sido admitido até agora, pular da afirmação de que os bens públicos são desejados para a afirmação de que eles deveriam, por essa razão, ser fornecidos pelo Estado não é nada conclusivo, pois esta não é, em hipótese alguma, a escolha pela qual se é confrontado. Uma vez que o dinheiro ou outros recursos devem ser retirados dos usos alternativos possíveis para financiar os bens públicos supostamente desejáveis, a única questão relevante e adequada é se os usos alternativos em que esse dinheiro poderia ser aplicado, ou seja, os bens privados que poderiam ter sido adquiridos, mas que agora não podem ser comprados porque o dinheiro está sendo gasto nos bens públicos, são ou não são mais valiosos, mais urgentes do que os bens públicos. E a resposta para essa questão é perfeitamente clara. Em termos de avaliação dos consumidores, por mais alto que possa ser o seu nível absoluto, o valor dos bens públicos é relativamente mais baixo do que o dos bens privados concorrentes, porque se fosse possível deixar a escolha para os consumidores, e se não tivesse forçado uma alternativa sobre outra, eles evidentemente teriam preferido gastar o seu dinheiro de maneira diferente. Caso contrário, não seria necessário o uso da força. Isso prova que, sem sombra de dúvidas, os recursos utilizados para o fornecimento de bens públicos são desperdiçados na medida em que fornecem aos consumidores bens e serviços que, na melhor das hipóteses, são de importância secundária. Em resumo, mesmo que se admita que existam bens públicos que possam ser claramente diferenciados dos bens privados, e mesmo que se admita que um determinado bem público tem que ser útil, os bens públicos continuariam a competir com os bens privados. E há somente um método para descobrir se eles são ou não desejados de forma mais urgente e em que medida, ou, mutatis mutandis, se em que medida a sua produção será desenvolvida às custas da não produção ou da redução da produção dos bens privados que são mais necessários e urgentes, tudo sendo fornecido pela livre concorrência entre empresas privadas. Portanto, ao contrário da conclusão a que chegaram os teóricos dos bens públicos, a lógica nos obriga a aceitar o resultado de que somente um sistema de puro mercado pode salvaguardar a racionalidade, do ponto de vista dos consumidores, da decisão de produzir um bem público. E apenas sob uma ordem capitalista pura poderia se garantir que a decisão sobre a quantidade de um bem público a ser produzida, desde que tivesse que ser produzida, também fosse racional. Aqui é um exemplo, aqui vou usar de novo minha própria rua aqui como um argumento. Tem um caso aqui de um buraco aqui na frente da casa de um determinado vizinho,
que, em tese, assim, a rua afundou, né, um pouquinho, então abriu um buraco e ele vai sair com o carro e o carro fica batendo na roda ali, né, então meio que, tipo, danifica o pneu dele. O que ele fez? Ele pegou e fez um cimentadinho ali em cima, tal. Só que constantemente esse cimento quebra, porque vai passando os carros na rua, né, vai passando em cima e fragmenta o cimento. Então o que ele vai? Ele faz outro cimentadinho em cima. Arruma o cimento que foi. Ele vai lá, quebra o antigo e faz um novo, basicamente. Esse é um exemplo de, tipo assim, bens públicos, basicamente. Em tese, a rua deveria ser gerida pelo governo, porque o governo entende que nenhum indivíduo vai querer produzir esse bem público, ou seja, vai querer produzir uma rua, asfaltar a rua, fazer tudo necessário para se ter uma rua. Só que assim, você vê, lógico, num exemplo pequeno do meu vizinho tapando buraco, que se uma pessoa ou um grupo de pessoas se reunissem, por exemplo, todos os vizinhos da minha rua se reunissem e falassem, olha, vamos a gente aqui fazer a manutenção da rua nós mesmos aqui, cada um paga, sei lá, tipo, é, R$ 100 por mês aí, não sei, contrata uma empresa e a cada X meses a empresa vem e tampa os buracos, porque tem outro buraco no começo da rua. Esse aqui é tipo mais pra cima da minha casa, tem outro mais pra baixo da minha casa. Então tem dois buracos na rua bem grandes. E aí a prefeitura não vem arrumar aqui, porque, né, enfim, você paga imposto para não receber o serviço. Quem disse que o governo tem que te pagar? Então é um exemplo de uma questão que, assim, há demanda pelo bem público, ou seja, para resolver o problema da rua. E há demanda e o vizinho vai lá e ele mesmo resolve o problema. Então, por que isso não aconteceria com uma empresa, por exemplo? Qual que seria o mecanismo que faria isso não funcionar? Ele não existe na prática. Mas enfim, vamos aqui para a nota 196, que ela é enorme. O Hope adora escrever nota de rodapés enorme. Essencialmente, o mesmo raciocínio que leva alguém a rejeitar a teoria socialista estatista, construída sob o caráter supostamente único dos bens públicos como definido pelo critério de não exclusão, também se aplica quando, em contrapartida, esses bens são definidos por meio do critério do consumo não rival. Nota 6 e 12 desse livro. Em primeiro lugar, para deduzir da afirmação normativa que elas devem ser oferecidas a partir da afirmação de que os bens que permitem o consumo não rival não estariam disponíveis num livre mercado a tantos consumidores quanto fosse possível, essa teoria enfrentaria exatamente o mesmo problema que exigir uma justificativa ética. Além disso, o raciocínio utilitário também está descaradamente equivocado. Raciocinar, como os teóricos dos bens públicos fazem, que a prática do livre mercado de excluir os aproveitadores de desfrutar os bens que permitiriam o consumo não rival ao custo marginal zero, indicaria sobre um nível subótimo de bem-estar social e que, portanto, exigiria uma ação estatal compensatória, é equivocado por duas razões relacionadas. A primeira é que o custo é uma categoria subjetiva e nunca pode ser medida objetivamente por qualquer observador externo. Consequentemente, afirmar que os aproveitadores adicionais poderiam ser adicionados sem custo é totalmente inadmissível. Na verdade, se os custos subjetivos de admitir mais consumidores sem qualquer cobrança fossem realmente iguais a zero, o proprietário e produtor privado do bem em questão assim o faria. Se ele não o faz, isso mostra que, pelo contrário, os custos não são iguais a zero. A razão para isso pode ser a sua crença de que agir dessa forma reduziria a satisfação disponível para outros consumidores e haveria uma tendência para reduzir o preço do seu produto. Ou poderia ser simplesmente o seu desgosto por aproveitadores intrusos, como, por exemplo, quando eu me oponho à proposta de colocar a minha sala de estar subutilizada, menos do que a capacidade, à disposição de várias pessoas que se autoconvidaram para consumo não rival. Em todo caso, desde que, independentemente das razões, o custo não pode ser considerado como sendo zero. Então falacioso falar de uma falha de mercado quando determinados bens não são inevitavelmente dados se aceitamos a recomendação dos teóricos dos bens públicos de deixar que os bens que supostamente permitem o consumo não rival sejam fornecidos sem cobrança pelo Estado. Além da tarefa insuperável de determinar o que preenche esse critério, o Estado, independente que é das aquisições voluntárias dos consumidores, enfrentaria primeiro o problema igualmente insolúvel de determinar racionalmente a quantidade de bens públicos a fornecer. Isso aqui é basicamente a questão do cálculo econômico que o Hope está colocando aqui. Claramente, uma vez que os bens públicos não são bens gratuitos, mas estão sujeitos a multidão em algum nível de uso, não há ponto de parada para o Estado, porque em qualquer nível de oferta ainda haveria usuários que teriam que ser excluídos e que, com uma oferta mais ampla, poderiam desfrutar gratuitamente. Mas até se esse problema pudesse ser resolvido milagrosamente, em todo caso o custo, necessariamente inflado, de produção e de operação dos bens públicos distribuídos sem ônus para o consumo não rival, teriam que ser pagos pelos impostos. Então isso, ou seja, o fato de consumidores terem sido coagidos a desfrutar dos bens sem pagar,
provaria novamente, sem sombra de dúvida, de que ao ponto de vista dos consumidores, esses bens públicos também são inferiores no valor em relação aos bens privados concorrentes, que agora eles não podem mais adquirir. Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo para esclarecer esse ponto aqui de novo, voltando lá pro meu vizinho e o problema do buraco na frente da casa dele. O Hope coloca aqui muito a questão do caroneiro, né? Tipo, o cara que tá usando um bem público e ele não tá pagando por isso. Você pode argumentar assim que razoavelmente, mas o cara que tá passando na rua, ele também pagou imposto, então, portanto, talvez ali também tenha o dinheiro dele. Mas vamos fazer para esse exemplo que eu quero fazer, não. Vamos supor que isso não aconteça. Se o meu vizinho, vamos colocar também que ele não asfaltou aquele buraco da rua dele, ele, tipo, cagou para aquilo, na frente da casa dele. O que poderia acontecer? Eventualmente alguma pessoa desavisada que não mora no bairro, que não conhece a particularidade que tem um buraco nessa rua, ou sei lá, de noite, alguma coisa assim, alguém não viu o buraco, a pessoa poderia razoavelmente furar um pneu ali no buraco, ou danificar o carro, de repente danificar o para-choque, algo do tipo, entendeu? Poderia razoavelmente acontecer algo nessa linha, vamos dizer assim. Agora, como o vizinho basicamente tampou esse buraco, o pessoal que fica passando por cima do buraco, né, onde ele tampou com o cimento que ele fez, uma coisa bastante rudimentar, esse pessoal acaba, com o passar do tempo, passar ali, acaba danificando o cimento que ele faz, o que leva ele a ter que despender de mais dinheiro para poder consertar de novo o buraco. Então é uma coisa que é um processo contínuo. Ele faz aquilo, ele gasta dinheiro, mas os caroneiros danificam o que ele fez e aí ele tem que fazer de novo. Mas, de novo, ele não realmente se importa porque ele prefere que a rua dele esteja boa, vamos dizer assim. Esteja funcionando. Bom, com isso aqui eu também vou parar por aqui. Eu vou parar na página 192. Embora tenha avançado um pouco, o vídeo já tá ficando longo, né? Tá com 16 minutos aí. Eu não quero deixar isso muito acima de 20 minutos, mais ou menos 15, 20 minutos. Se passar muito, 25 minutos. É a faixa de tempo que eu tô mirando aí, então eu vou encerrar por aqui. Página 192 aí pra quem tá acompanhando junto. Aquele padrão de sempre. Se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante. Checa os links na descrição, vai lá, segue em todas as redes sociais, ajuda o canal a engajar em outras plataformas também. Segue principalmente no Twitter. Eu tenho um déficit de seguidores em relação ao YouTube pro Twitter, então provavelmente uma galera que tá aqui no YouTube não tá me seguindo no Twitter, então segue lá também, importante. Se inscreve. Comenta aí o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, essa parte é mais complicada, é muita teoria econômica, talvez uma galera que seja um pouquinho mais leiga em teoria econômica possa ter ficado um pouquinho perdidinha aí, mas comenta aí, não tem problema, eu respondo com o maior prazer sua dúvida. Agradeço a todo mundo que está assistindo esse vídeo aí, por esse vídeo é isso.